noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Fique de pé em seu lugar. Nosso culto está começando. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Que o nosso coração esteja totalmente voltado em adoração.
Totalmente
Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Quero viver esse minuto. Abra sua boca e fale isso nessa noite. Quero viver esse minuto por toda a vida. Jesus, quero viver esse minuto por toda a vida. O Senhor nos convida a ir além com Ele, a ir além, a conhecê-lo melhor. O Senhor nos convida a ter momentos com Ele, momentos de adoração, momentos para ouvir a voz dele. O Senhor nos chama a ter minutos e minutos e minutos na presença dele, onde nós seremos renovados, onde nós seremos restaurados, onde ele nos levará além, 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 além do que nós estamos hoje, além do que nós temos pedido hoje, além, onde ele derramará sobre nós o teu Espírito Santo, onde ele derramará sobre nós o Espírito Santo, o doce Espírito Santo. Esse minuto por toda a vida. Jesus, quero viver esse minuto por toda a vida. Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor! Aplauda o Senhor! Exalte o nome dele, meu irmão! Aleluia! Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se assente aí no seu lugar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 6. Mateus 6. Mateus 6, 26. Aleluia. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou um dia na sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, o Senhor vai abençoar o ventilador. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, esse versículo aqui, essa passagem, ela é maravilhosa. Não precisa de muita explicação, né? Estão falando sobre dízimos e ofertas. E aí eu quero perguntar para vocês: quantos de nós hoje nos encontramos ansiosos, preocupados, deprimidos? Sabe por quê? Exatamente pelas coisas que falam na Bíblia que a gente não precisa se preocupar. Com a comida, com a bebida e com as roupas. Porque se Deus cuida das aves, das flores, por que não cuidaria de nós que somos seus filhos? Por quê? E eu pergunto para você, por que é que andamos tão ansiosos assim? Se a palavra de Deus nos garante que Ele trará provisão. Sabe por quê? Porque a gente não confia na palavra. A gente lê, dá glória a Deus, mas na vida prática, na rotina, a gente não consegue acreditar. Não é verdade? E aí, lá em Êxodo, no capítulo, não sei se é 16 ou 26, o povo chega para Moisés e fala para ele: olha, você tirou a gente lá do Egito para a gente passar fome? Porque lá no Egito, onde a gente era escravo e apanhava, a gente estava perto da panela de carnes. A gente tinha água, a gente não passava fome. E aí você, Moisés, nos libertou para passar fome. Sabe, o povo somos nós. Nós somos esse povo. Que o Senhor age em nós, que o Senhor nos liberta, e a gente vira para Deus e fala assim: eu estava muito melhor lá no mundo, tá? Eu era muito feliz quando eu estava lá no mundo. Era mesmo? Porque lá no mundo, lá no Egito, a gente era escravo. A gente era escravo do padrão que a sociedade impõe. A gente é escravo da vida que a sociedade e a mídia impõe. Porque se eu não tiver o carro, se eu não tiver a roupa, se eu não tiver o tênis, se eu não tiver a casa, eu não sou aceito. O Egito, o mundo, ele nos escraviza de todas as maneiras que a gente pode imaginar. E é esse mundo, é esse Egito que traz para a nossa vida hoje essa opressão, essa depressão, esse cansaço que a gente não sabe de onde. O que é? Por que eu estou cansado assim? Porque a gente precisa correr para alcançar o padrão. Porque se eu não for, se eu não tiver, eu não sou aceito. Mas se as aves não semeiam e não colhem e não passam fome, por que é que a gente está preocupado? E aí eu quero dizer para você que a gente precisa ser fiel. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Você tem que trabalhar sim. As aves não trabalham, mas nós precisamos trabalhar. O que nós não podemos é ter uma preocupação exacerbada, uma preocupação grande demais com o que eu vou comer hoje, com o que eu vou comer domingo. Nossa, só tem um pouquinho de arroz, como é que eu vou fazer o resto do mês? Meu Deus, só tem um iogurte para minha filha, como é que ela vai fazer? Meu irmão, tem um iogurte, dá um iogurte hoje, amanhã é outro dia. Tem um arroz, faz o arroz hoje, faz o feijão hoje. Abriu a geladeira, só tem um tomate, pica o tomate, põe um sal e come. Amanhã é outro dia.
A gente precisa acreditar, crer na palavra do Senhor. Mas para a gente viver tudo que Deus tem para a gente precisa obedecer. A gente precisa ser fiel. Como que eu sou fiel? Ofertando e dizimando. O dízimo é 10%, a oferta é você que decide do seu coração. Fidelidade. A fidelidade. A gente precisa ser fiel. A gente precisa parar de reclamar igual aquele povo quando saiu do Egito. De olhar para o passado e falar, mas minha vida era tão boa quando eu tinha aquele emprego, mas você não tem mais, hoje você está em outro emprego. Porque às vezes o emprego que você está chorando, que você não tem mais, não está mais, é o emprego que não deixava você vir na igreja. É o emprego que não permitia que você tivesse um momento de oração na sua casa, porque você estava sempre cansado, sempre trabalhando, sempre ocupado. Então a gente precisa parar para pensar e falar, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está provendo. Porque às vezes a gente esquece de olhar a provisão de hoje, a provisão que o Senhor está trazendo, e a gente começa a preocupar com outras coisas ou a olhar para o passado. E hoje o Senhor nos chama para ter uma mente renovada no Espírito Santo. Uma mente renovada no Espírito Santo. Uma mente renovada no Espírito Santo. E essa mente renovada no Espírito Santo me ajuda a obedecer. Me ajuda a ser fiel. Porque quando o Espírito Santo está trabalhando em mim, na minha mente, no meu coração, é muito fácil obedecer. E é isso que nós precisamos entender. Ofertar e dizimar, na palavra de Deus não tem muita conversa. 10% é o dízimo e a oferta você propõe no seu coração. Você vai sair do seu lugar com o seu dízimo, sua oferta e o seu agradecimento. E afinal de contas, eu sei que todos nós temos motivos para agradecer. Então hoje você vai escolher só um motivo. Porque quarta-feira você vai escolher mais um. Eu sei que são muitos. Você quer escrever tudo de uma vez. Mas hoje você vai escrever um só. E aí você vai sair do seu lugar e colocar aqui, amém? Prosperidade não quer dizer somente finanças. Prosperidade é toda necessidade. Ele sabe a de cada um. Então, aqui esta noite, ó Pai, em obediência à Tua palavra, nós devolvemos os nossos dízimos. As nossas ofertas são como o melhor que nós temos para o Senhor. Porque tudo é Teu. Tudo é Teu. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que trouxeram essa noite, mesmo aqueles que não puderam trazer, trazendo sim, ó Pai, a força, o trabalho, para que seja devolvido, Senhor, aquilo que é seu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
paz do Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz com o Senhor? Pois é, nós temos motivos para agradecer, motivos para nos alegrarmos na presença do Senhor. E essa noite não é diferente. Nós estamos na casa do nosso Pai. Então, se você ainda não sentiu a presença dele, antes desse culto acabar, você vai sentir não só a presença, mas você vai sentir o abraço do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você vai sentir um conforto que só conhece quem está na presença do Pai. Vamos aproveitar que estamos aí, a maioria de pé. Abra a sua Bíblia comigo. Aí que tá, hoje não é Juízes. Hoje não é Juízes. Hoje é 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. Aleluia. Quem encontrou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor, ela diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Só até aí. Feche a tua Bíblia, coloca ela aí no banco, desligue o seu celular, feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Oração nunca é demais. Se te chamarem para orar 10 vezes, ore 20. Glória a Deus. Nunca se disponha em relação à oração, que é a forma com que nos aproximamos do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós clamamos ao Senhor. Essa é a Tua palavra, revela aos nossos corações, revela a Tua palavra a cada um que está aqui, a cada um que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. Pai, em nome de Jesus, neste momento, repreenda todo ladrão de palavra, todo espírito contrário ao Teu querer e à Tua vontade neste lugar. Se tiver algum demônio próximo dessa igreja, próximo de algum irmão que ousou entrar nesse lugar, vale de retirada, porque o Senhor está aqui, o Espírito Santo do Senhor está envolvendo as nossas vidas, e nesse lugar vai reinar a vontade e o querer do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Se assente, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quando lemos a palavra do Senhor, nos colocamos de pé. Quando aplaudimos ao Senhor, a gente não faz isso sentado, desanimado, cabisbaixo. Eu vou te ensinar um jeito de aplaudir o Senhor. Levanta a tua mão mais alto, sentado aí mesmo. Teu cotovelo está acima da tua cabeça. Agora bate palma para o Senhor. É dessa forma que bate palma para o Senhor. O Senhor não é o nosso amiguinho, o nosso coleguinha. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas. Aleluia. Quando vamos render adoração, quando vamos render graças ao Senhor, temos que dar o nosso melhor. Batemos palmas sim, errando palmas em festa de criança. Na presença do Senhor nós fazemos tudo com ordem, com respeito. Aleluia. A irmã falou Juízes. Por que nós não estamos no livro de Juízes nesta noite? Faz igual a irmã, pergunta para o pastor. Por quê? Quando todo mundo perguntar junto, eu vou responder.
existem juízes antes do livro de Juízes, e existem juízes depois do livro de Juízes. A palavra do Senhor ela não terminou, a revelação ainda não acabou, tem mais de Deus para tua vida. O livro de Juízes, ele se encerra da mesma forma que ele começou, e o povo fez o que não era agradável aos olhos do Senhor, fez aquilo que o Senhor reprova. Juízes 16, temos a história de Sansão, 17 em diante, até Juízes 21, nós temos o que? O povo descontrolado, vivendo de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua carnalidade, e todos os capítulos terminam, e não havia juiz, não havia rei, então cada um vivia de acordo com o que achava bem. Só que não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Repete comigo, não é isso que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Para te contextualizar o que nós estamos falando aqui nesta noite, 1 Samuel 2, verso 22, ele nos apresenta o sacerdote, o sumo sacerdote Eli. Eli também foi um juiz. Ele julgou o povo por 40 anos. Será que tem alguma diferença do juiz que está depois do livro de Juízes para o juiz que está dentro do livro de Juízes? Nós vamos ver. O Senhor vai revelar. Quem foi Eli? Para você entender a história dele. Ele foi o 14º juiz civil de Israel. Olha, tem quanto tempo que nós estamos aqui? O livro de Juízes foi escrito no período de 410 anos, passando por todos eles. Então havia mais de 400 anos que o povo tinha que fazer o que? Tomar posse da promessa, né? Estava todo amarrado, todo misturado, vivendo de acordo com o que queria. A história de Eli ela acontece, alguns estudiosos dizem que pegando período do tempo da história de Sansão, elas não se cruzam, porque Eli estava em Siló, estava onde estava o tabernáculo, e todos conhecem Eli, pois foi ele que orou por Ana. Se a gente voltar 1 Samuel 2, lá no início, nós temos Ana orando, pedindo ao Senhor um filho, e Deus usou o sacerdote Eli para abençoar. Falou para ela, você vai ter o seu filho. Só que algumas coisas saíram fora daquilo que era para ter acontecido. O declínio de Eli começou no momento que Ana foi orar. Quer saber por quê? Deus abençoou Ana através dele naquele momento. Só que quando ele olhou para Ana e ela estava orando, ela estava quebrantada, ele achou que ela estava bêbada. É um mau sinal. O juiz de Israel não conseguia reconhecer o que? Alguém que estava orando ali em espírito, alguém que estava quebrantado na presença do Senhor. Esse juiz está com maus sinais, né? Não está muito bom. Será que ele vai ser igual Sansão? Será que ele vai fazer a vontade dele e cair nas mãos do inimigo? Ou não? Então continua. Ele administrou Israel em uma época de muita carnalidade, muito formalismo. E durante esses 40 anos de ministério, ele não ficou todo esse tempo exercendo a função. 40 anos ele julgou Israel, só que durante 40 anos, o que aconteceu com Eli? Eli foi consagrado com 58 anos de idade, ele morreu com 98. Durante 40 anos ele envelheceu, ficou fraco, cansado, e Eli permitiu que seus filhos, Hofni e Finéias,
assumissem funções dentro da igreja. Na hora que eu li isso, o Senhor gritou no meu ouvido. Falou: não adianta criar seu filho na igreja, não adianta arrastar para dentro da casa do Pai, se você não ensiná-lo quem é o Pai, se você não colocar a palavra na mão dele e dar exemplo para ele ter vontade de seguir, não vai adiantar nada. Eli começou a cair lá quando ele viu Ana e falou: essa mulher está bêbada. E foi caindo, e foi decaindo na presença do Senhor. O que ele era? Juiz. O que ele tinha que fazer? Julgar o povo. E aí, como é que você julga um povo se você mesmo está agindo da forma errada? Eu separei aqui só para não me perder. Aleluia. Ele fez um julgamento precipitado de Ana, achando que ela estava embriagada enquanto falava com Deus. Aqui começou a cair e continuou caindo lá nos filhos dele, porque o que ele fez com os filhos dele? Ele honrava mais os filhos do que a Deus. Sabe por quê? Verso 22 nós lemos: Eli, já bem idoso, ficou sabendo. A palavra não fala com quantos anos, não fala se foi com 95, se foi com 97, ou se foi com 98, mas a palavra fala que ele já estava idoso, ou seja, ele conviveu com os filhos dele, agindo de forma errada, dentro do tabernáculo, em relação às ofertas, e foi conivente. Se a gente puder dar um nome para os juízes, Sansão foi o super juiz. Nós temos outros. Eude foi o juiz guerreiro, o juiz espadachim, né? Cada um pode receber um nome. Eli foi o juiz conivente. Conivente com o quê? Com aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor tinha feito promessas para toda a família, para toda a descendência de Eli, e isso ia ser quebrado. Quantos aqui já ouviram: o Senhor tem uma promessa na minha vida? O Senhor tem uma promessa na sua vida. Você já ouviu isso quantas vezes? Mas eu já escutei também uma música por aí, falando: quem tem promessa não morre. Alto lá, está errado. É teologicamente errado. Sabe por quê? Porque Deus pode te prometer e cumprir na vida do seu neto. Você vai estar vivo? Só Ele que sabe. Deus pode te prometer e cumprir 10, 20 gerações depois. Isso muda o fato de que Deus é Deus? Não, não muda. Mas muda sim o fato de que Ele pode te prometer começar através de você, mas terminar longe. Não significa que Ele prometeu que Ele vai fazer aquilo. Ele pode fazer na sua descendência. Eli era a descendência, por isso ele estava ali. E a descendência dele estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E estava fazendo no meio do povo? Não. Estava fazendo no pior lugar possível. No tabernáculo, dentro da casa do Senhor. O terceiro ponto que eu separei aqui: Eli, como ele estava velho, de idade avançada, ele não perdeu só a visão dele. Porque mais para frente, depois que Samuel nasce e vai morar no templo, quando Deus chama Samuel, Eli estava no seu canto deitado, e a palavra fala que ele estava no seu canto de costume, ou seja, velho sem visão, acomodado, encostado, enquanto o ministério que Deus havia concedido a ele estava sendo mal guiado pelos seus próprios filhos. Samuel crescia. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí para eu ver que eu não estou sozinho. Outra coisa, ele perdeu a visão. Ele não enxergava mais.
ou enxergava mal. Ele perdeu a visão espiritual. Só que ele perdeu algo muito mais importante. Eu falei de Samuel. Quando Samuel ouviu o Senhor chamando Samuel, Samuel, ele foi lá no profeta Eli e falou: ei, você está me chamando, profeta? Sacerdote, eis-me aqui. Por 3 vezes Eli falou com ele: quando você ouvir, fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe por quê? Porque o próprio Eli já não ouvia mais nada de Deus. Depois que Deus falou com Samuel, Eli foi lá, Samuel: ei, Samuel, me conta tudo que Deus te falou. Não retenha nenhum detalhe. Eu quero saber de tudo. Porque além de ter perdido a visão, além de estar acomodado, de estar encostado, de estar vivendo em conivência com o pecado dos filhos, ele estava com o ouvido fechado para a voz do Senhor. Aí tem gente que pode falar assim: mas Eli não pecou. Pelo contrário, nós vemos em 1 Samuel 2:22 que Eli tentou falar com os filhos. Falou: por que vocês fazem essas coisas? No verso 23: não, meus filhos, não é bom que eu escuto. Se o homem pecar, tem juízes, mas contra Deus, vai fazer o quê? Está na hora, tem que mudar, tem que parar. Mas sabe como que eu posso chamar o esforço de Eli aqui, nesse momento, nessa noite? Foi uma ação patética. Ele não agiu como um servo do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala que nós devemos concordar com o pecado. Não, meu querido. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos aceitar que o pecado entre nos nossos lares. A palavra do Senhor fala que nós devemos aceitar que o pecado invade o nosso ministério. Por um acaso, a palavra do Senhor fala que o pecado pode tomar um lugar de honra dentro da sala da nossa casa. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que nós devemos bater forte contra o pecado, que nós devemos julgar sim o pecado, que nós não podemos nos contaminar. Eli, juiz de Israel, por 40 anos, ninguém trabalha 40 anos em uma função se ele não estiver fazendo algo bom. Não importa se começou bem, não importa se no meio está bom, tem que terminar melhor do que começou. Você não pode se perder pelo caminho, se deixar levar por aqueles que estão perto, por aqueles que estão com acesso aos seus ouvidos. Ah, pastor, mas eu perdi a visão. Se você perdeu a visão, o Senhor vai restituir. Mas você não tem que enxergar pela vida dos outros. Se você fizer isso, você vai cair no pecado que Eli caiu, a conivência. Para muitos aí existe um nada a ver. Para Hofni e Finéias, provavelmente, pegar as mulheres que trabalhavam na porta da tenda, fala aqui, ó. Eles se deitavam com as mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Sabe o que é isso? Qualquer mulher que se dedicava ao serviço no tabernáculo passava por um assédio de Hofni e Finéias. Passava na mão dos dois. Os dois, ao recolher a oferta, eles não queriam a carne que vinha cozida num garfo de 3 pontas, que era deles de direito. Eles queriam a carne crua para assar, para fazer um churrasquinho, porque essa era a vontade desviada deles, de usar o nome de Deus em favor próprio, de subverter a fé dos outros. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estavam olhando para o filho de Finéias, filhos do grande Eli? Quantas pessoas iam naquele templo sacrificar? Quantas pessoas estão olhando para você
quantas pessoas estão se espelhando na unção de Deus que foi derramada na tua vida. O que eles estão vendo? Um juiz de Deus, um servo do Senhor, um homem implacável em sua fé? Ou estão vendo um juiz conivente com o pecado? Estão vendo um juiz fraco e acomodado? E eu te chamo de juiz, sabe por quê? Porque nós temos que julgar o que é certo e o que é errado, com base na palavra do Senhor. Ele falou com os filhos dele: não, isso não está certo, vocês não podem fazer isso. Mas imagina o testemunho que o Felipe Neves tinha do próprio pai dentro do lar, acomodado, encostado. Eu escutei um pastor uma vez falando: se você vai servir, sirva por completo. Se você não tem intenção de se doar, nem comece. Não faça pela metade. Não faça em seu proveito. Não busque o Senhor por aquilo que Ele pode te dar, mas busque o Senhor por aquilo que Ele já te deu. Se Ele fosse realmente o juiz que Deus esperava que fosse, né? Ou que Deus tinha levantado para ser, Ele não ia fazer só o que Ele fez aqui. Ele ia gritar para quem fosse ouvir que estava errado. Ele não ia se acomodar. Sabe por que Ele se acomodou? Porque Ele recebia também, de tabela, por tudo aquilo que os seus filhos faziam. Ele também recebia. Na hora que o churrasco estava pronto, era possível que um de seus filhos ia lá comprar: como aqui, pai. Além de conivente, ele ainda aproveitava daquilo que estava sendo feito errado. Se nós sabemos o bem que precisamos fazer e não o fazemos, nós pecamos. Nós pecamos por omissão, nós pecamos por medo de perder, medo de magoar, medo de não sermos aceitos. Que a partir desta noite você tenha medo de não ser aceito por Deus e mais ninguém. Existia promessa em toda a árvore genealógica que levava até Eli, só que por causa do pecado que Eli permitiu, que entrou através dos seus filhos, a promessa acabou, foi removida, e no lugar foi colocado uma maldição. Pesado isso, né? Abre aí comigo 1 Samuel 2, no verso 30. A palavra do Senhor diz assim: portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do teu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E aí a promessa: vai ministrar diante de mim eternamente, para todo sempre. O Senhor prometeu que nós estaríamos com Ele na eternidade. Só que, se a gente não abrir o olho para o que está acontecendo, é isso que nos aguarda. Quem quer entrar no céu? Eu quero entrar no céu. Todos os dias eu tenho pedido ao Senhor para que me fortaleça, para que me mostre, para que abra os meus olhos, para que abra os meus ouvidos, não para ver o que o mundo tem me mostrar, nem para ouvir o que o mundo quer me falar, mas para ouvir a voz do Senhor e para ver aquilo que eu preciso fazer. Eli
conivente com o pecado. Ele viveu acomodado. Ele fez coisas boas, fez. Nós temos o exemplo aí de Deus usando Eli para abençoar Ana. E nos anos seguintes, todas as vezes que Ana subia com Eucana, Eli os abençoava. Ana teve, além de Samuel, mais 3 filhos e 2 filhas. Era uma mulher estéril, era uma mulher que não poderia ter filhos, mas Deus a abençoou 5 vezes além daquilo que ela pediu. Ela pediu a Deus um filho, Deus deu a ela 6, porque o que ela pediu, ela entregou ao Senhor. Quando nós entregamos qualquer coisa nas mãos do Senhor, a Raquel vai pegar o gancho disso agora. Quando nós entregamos qualquer coisa nas mãos do Senhor, isso está guardado, está seguro. Quando colocamos nas mãos do Senhor o nosso propósito, o nosso filho, o nosso ministério, aquilo que nós queremos, o Senhor cuida, o Senhor abençoa e provê o crescimento. Mas quando tentamos fazer conforme a nossa vontade, acontece igual aconteceu com Ofni e Finéias. Está tudo errado. Está tudo errado. O Senhor, Ele tirou de sobre a descendência de Eli a bênção. O Senhor, Ele colocou, lançou uma maldição sobre eles. Ninguém mais da descendência de Eli se renderia no altar do Senhor. Pense muito bem na situação que você está vivendo, na forma como você está vivendo. Pessoas dependem de você. Quando falamos filhos, não são aqueles que saíram de nós. Eli foi pai adotivo de Samuel. Eli cuidou de Samuel desde pequeno. Os nossos filhos podem ser os nossos liderados, podem ser os nossos irmãos de ministério. Tem pessoas que estão olhando para você e você não pode ser como Eli. Você não pode ser conivente porque tem medo de ser aceito. Você não pode ser conivente porque tem medo de receber. Eu preciso da minha parte desse Paranauê aí. Aquilo que Deus tem para a sua vida é maior do que qualquer coisa que os teus olhos possam desejar. Aí eu vi um churrasco, eu quero. Eu quero é a presença de Deus. Aqui um pedacinho de carne, uma bênção avacalhada, atribulada, não vai resolver a situação. Mas ser fiel ao Senhor até o último dia, isso sim vai resolver. Isso sim vai te levar lá para cima. Avançando ainda na palavra do Senhor, mais para frente, deixa eu ver em qual versículo nós estamos. Aleluia. 1 Samuel 4, não vamos abrir porque a leitura é muito extensa, mas leia depois. Em 1 Samuel 4, os filhos de Eli pegaram a arca da aliança e foram junto com o exército para poder pelejar contra o mundo. Sabe o que aconteceu? Eles morreram. É Deus executando a sentença sobre eles. Da descendência de Eli, ninguém ia ficar velho mais. Ofni e Finéias não ficaram velhos, eles morreram na mão dos filisteus. Aqueles que eles deveriam combater, aqueles que eles deveriam resistir, morreram na mão deles. E o pior, quem sabe o que a arca da aliança significava? Se você não sabe, eu vou te dizer. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Eles levaram a arca da aliança e eles morreram. A arca da aliança foi tomada pelo povo inimigo. E vieram correndo de encontro a Eli para falar assim: Eli, seus filhos morreram.
Seus filhos morreram e tomaram a arca da aliança. E agora eu quero falar só com quem é pai e com quem é mãe, porque Eli é um exemplo de um pai fracassado. Eli é um exemplo que nós não devemos seguir, igual vários outros que nós vamos encontrar na palavra. Eli deveria ter se importado com a vontade de Deus e não em honrar seus filhos. Quando você se esforça em executar a vontade de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Deus cuida daqueles que você ama. Ele passou a vida inteira se importando com os filhos, passando a mão na cabecinha dos filhos. Pode não ser a vida inteira, igual a palavra do Senhor fala, já idoso ele tomou conhecimento, ele ouviu o murmurinho do povo, ele passou alguns anos da vida dele acobertando, em vez de bater de frente contra o pecado. E por isso, por esse motivo, os filhos morreram. Foi o que eu falei. Cuida daquilo que você quer, cuida. Isso. Guarda debaixo do braço aqui. Igual desodorante. Esconde numa caixa branca. A melhor forma que você guardar aquilo que te importa, ainda não vai estar salvo da mão do inimigo. Ainda não vai estar longe de virar uma maldição. Deposite a sua confiança no Senhor. Creia nele, honre ao Senhor e mais ninguém. Se ele tivesse honrado ao Senhor, os filhos dele não teriam chegado à morte como chegaram. E ao receber a notícia, parece que no finzinho, ali no momento, no último minuto, aconteceu algo com ele. Ele ouviu que seus filhos morreram. Ele recebeu a notícia. E a arca da aliança foi tomada. E aquela notícia bateu tão forte em Eli, que ele caiu da cadeira. Imagina um velho de 98 anos caindo da cadeira. Quando ele caiu da cadeira, de susto, porque a presença do Senhor já não estava mais ali, já não era palpável mais, Deus não estava próximo, foi tomado pelos inimigos. Ele se assustou, caiu e quebrou o pescoço. Ele expirou e morreu ali mesmo. Olha a tragédia. O que ele era? O juiz. Está dentro do livro de Juízes? Não, fora. Fez diferente? Não, não fez diferente. Pelo contrário, é mais do mesmo. Por que o inimigo te ataca? E todas as vezes que ele te ataca, ele consegue te ferir. Ele já conhece a sua fraqueza. Ele já sabe aonde ele apertar, aonde que você vai cair. Ele já sabe, se ele puxar a cordinha, se ele chegar ali no seu filho, colocar o seu filho numa situação, você vai se desesperar. Porque em momento que na tua vida se entregou o teu filho ao Senhor, está sempre debaixo do teu braço, debaixo da tua asa. Sabe o que isso vai levar? Vai levar à morte. Sabe o que isso vai levar? Vai levar à maldição. A palavra mais forte que o Senhor falou no meu coração, desde a minha conversão até hoje, sabe qual é? Ele falou comigo: eu coloquei diante de você a bênção e a maldição. Você vai escolher. Você vai escolher se você quer a minha presença ou se você quer a sua vontade. Eli foi guiado pela sua vontade e pagou o preço. Nós não precisamos pagar preço, porque esse preço já foi pago na cruz por nós. O que nós precisamos fazer? Adorar o Senhor, honrar o Senhor, buscar o Senhor, consagrar as nossas vidas ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar um preço de jejum e oração para consagrar a sua vida, para limpar a sua carne, para diminuir a sua vontade. Isso não tem nada a ver com Deus e com quem Ele é.
a ver com se santificar para ouvir a vontade dele. Aleluia. Coloque sobre os teus pés essa noite. Eu não sei qual o exemplo que você tem dado. Eu não sei o que as pessoas próximas a você têm visto. Se você está brilhando com o Espírito Santo de Deus ou não. Se você está cheio de si mesmo ou cheio da presença do Deus Todo-Poderoso. Só que nessa noite isso é um alerta para você. Isso é um alerta para mim, para todos nós. Nós não podemos compactuar com o que está errado. Nós não podemos viver sendo levados por vento que não é o vento do Espírito. Nós não podemos nos deixar levar por aqueles que nos cercam, pai, mãe, primo, tio, irmão, avô. Sabe o que tem que guiar as nossas vidas? É o Espírito de Deus, é a presença de Deus. É isso aqui, ó. É isso aqui que tem que guiar as nossas vidas. Se aqui dentro está falando que é para bater contra o pecado, bata. Se aqui dentro está falando que é para honrar o nome do Senhor, honre o nome do Senhor. Se aqui dentro está dando exemplos de coisas que nós não devemos fazer, não faça. O Senhor, Ele quer usar a tua vida. Ele quer fazer em você e através de você. Mas para isso precisa que a gente assuma a postura de um verdadeiro adorador. A gente precisa assumir o nosso papel. Aleluia. Você é um servo de Deus? Glória a Deus. Você é um saquinho de chips? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, nesta noite, o Senhor sonda os nossos corações, as nossas vidas. O Senhor sabe o que está diante dos nossos olhos. O Senhor conhece o mais íntimo e o mais profundo de cada um. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, muda a nossa sorte. Nesta noite, dá força a cada um, para não mais compactuar com o pecado, mas sim bater de frente contra ele, com ousadia e autoridade que o Senhor já nos deu. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós tomamos posse da Tua Palavra, nós empunhamos a espada do Teu Espírito, nós empunhamos a Palavra do Senhor. Enche as nossas vidas com o Teu Espírito, que não haja nada em nós que desagrade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca nas nossas vidas. Repreende, Senhor, aquilo que está em nós que não te agrada. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para as ciladas que o inimigo tem realizado. Afasta de nós tudo aquilo que não te louva, que não te exalta. Mas antes de todas as coisas, faz o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, para a gente terminar. Eu não conheço todos que estão aqui. Alguns eu conheço, de conversar, de reuniões de célula, de ministério. Só que o nosso Deus, o Espírito Santo, o nosso Senhor, Ele conhece nos mínimos detalhes cada um de nós. Ele sabe o que te moveu, que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei aonde na sua vida que você está sendo conivente. Eu não sei se você está perdido. Eu não sei se você está cego. Eu não sei se você está acomodado. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer, através desta palavra, abrir os teus olhos, restaurar a tua visão, restaurar o teu vigor, para que você não fique prostrado pelo caminho, para que você não se perca.
para que você execute a vontade do Senhor e não a sua. Nessa noite, se você precisa se reconciliar com o Senhor, acertar os seus passos com o Senhor, se você precisa assumir a tua postura de adorador, de servo do Senhor, venha até a frente. Não seja conivente com aquilo que o Senhor já falou com você. O Senhor levantou um homem de Deus para falar com Eli. Um homem de Deus que a palavra não cita o nome, não cita de onde veio, não cita para onde ia. Apenas diz que o homem chegou a Eli e falou: assim diz o Senhor, não te revelei eu. Se você precisa voltar para o centro da vontade do Senhor, não perca essa chance. Venha até a frente, nós queremos orar com você. Eu quero orar com você. O Senhor quer fazer a vontade dele na tua vida, mas para isso você precisa querer. Se você quiser, Deus também quer. Aleluia. No nosso meio existe alguém que ainda não declarou o Senhor como Senhor e suficiente Salvador? Somos salvos todos. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Guarda uma palavra no teu coração. Nunca se deixe levar pelas coisas do mundo. Busque sempre o Senhor. As coisas do mundo, a sua vontade, aquilo que sopra no seu ouvido para inflar o teu ego, é pura vaidade. Aquilo que vem do Senhor pode não terminar na tua vida. Os seus olhos podem não ver a promessa se cumprindo, mas Deus vai começar algo lindo através de você, se você quiser. Se você se comprometer e assumir a posição de um verdadeiro juiz. Aleluia. Pega a tua mão lá em cima. Lembra que eu te falei, hein? Olha o cotovelo. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite nós te agradecemos pela tua presença, pelas tuas palavras. Nós te agradecemos, Senhor, pela revelação do teu querer aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada pai de família, cada mãe. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada, cada ministério de Lagoinha Sumaré, os nossos pastores. Pai, que o teu Espírito esteja dentro de cada lar, esteja acompanhando cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, continua nos edificando conforme a tua vontade, porque nós vamos continuar te adorando por onde passarmos. Abençoa, Senhor, a tua Israel que está espalhada sobre essa terra. Faz o teu querer e a tua vontade em nós e através de nós, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.